Irmãos, eu convido vocês. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias, texto que o irmão Reginaldo já leu no começo do nosso culto. Livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 18, do 15 até o verso 20. Por enquanto que vocês abrem, vocês vão ver que eu vou estar com um notebook aqui na frente. Eu já tentei pregar com papel, já tentei pregar com um iPad, o tablet, com o Kindle, e agora eu estou tentando com o notebook para ver qual que eu me adapto melhor. Uma vez pregando com papel, as folhas trocaram aqui, a que era a última foi para o começo, a que era do começo foi para o final, e aí o negócio ficou um pouco aperreado. Então não estranhe, mas a palavra de Deus, a Bíblia, está aqui também, e ela que vai nos nortear na pregação de hoje. Todos os irmãos encontraram? Evangelho de Mateus, capítulo 18, do verso 15 até o verso 20. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, então? Diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que, se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhe será concedido por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém. Irmãos, vamos orar a Deus e pedir discernimento a Ele. Que a gente possa ficar com a nossa atenção aqui, com o nosso coração aqui, e que o Senhor fale através da sua palavra aos nossos corações. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por termos acesso à tua palavra, que a gente venha fazer um bom uso dela, Pai. E que a gente venha entender que é o Senhor que está falando aqui conosco durante essa ministração, Pai. Que a tua palavra venha estar por cima de qualquer pensamento humano, de qualquer palavra minha, e que somente ela, Deus, venha ser exposta nesta noite, Senhor. Que o Senhor possa abrir as nossas mentes, o nosso coração, os nossos olhos, Pai, para entender o que tu quer falar conosco, o que o Senhor já falou com os discípulos, Pai, há muitos anos atrás, que isso possa impactar a nossa vida também no dia de hoje, Senhor. Essa é a minha oração, Pai. Assim que eu te oro e te agradeço. Amém. Irmãos, antes de irmos de fato para o texto, eu queria fazer algumas perguntas. Gostaria que você imaginasse alguns cenários. O primeiro cenário, eu não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Imagine que você saiu um dia apressado de casa, ou para a igreja, ou para o trabalho, para alguma reunião, algum aniversário. Você saiu apressado e aí você chegou no local e viu que as pessoas que olhavam para você davam um sorriso, mas você não entendia o que estava acontecendo. As pessoas sorriam, cochichavam, você olhava, você se cheirava, você fazia algo, você tentava ver o que estava acontecendo. Até que chega um grupo de amigos seus e alguns riem, só que outros falam assim: irmão Naldo, a sua camisa está ao avesso. Não está agora. Irmão Naldo, a sua camisa está ao avesso. Eu acho que é por isso que o pessoal está rindo de você. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu algumas vezes. Ou então, um mau cheiro. Alguém sai com um mau cheiro, e aí você fica assim, tentando entender, porque as pessoas não se aproximam tanto, ou quando se aproximam já se afastam tanto. Alguns amigos talvez vão sentir o seu cheiro, mas não vão falar nada. Outros vão falar assim: aí cara, passa um Rexona aí, passa um perfume, pega aqui um perfume que eu trouxe, que o negócio tá difícil. Geralmente, no final das aulas do Geração Mais, esse cheiro povoa aqui, tanto a quadra quanto os espaços da igreja. Ou então agora nos uniformes que a gente está lavando também, que eles estavam usando no dia do campeonato. Eu esqueci que a Duda estava usando esse uniforme, estou falando do uniforme. Duda, perdão. Mas o ponto é, às vezes, a gente comete erros e falhas e pequenos. Vestir uma blusa ao avesso é um erro pequeno.
No máximo as pessoas vão olhar, oh, nossa, que estranho. O irmão Naldo está com a blusa ao avesso. Será que é uma nova moda? Será que é alguma coisa que a blusa dele parece que está ao avesso? Isso não influencia muita coisa. Imagine então um jovem que está começando a sua fase de tomar decisões, de fazer coisas que às vezes nem o pai nem a mãe vão poder tomar por ele. Ele está criando maturidade. Esse jovem, se ele não tiver um pai, uma mãe, um responsável, ele vai cometer muitos erros. Vocês foram jovens, eu fui jovem, a Duda é jovem, o Marcos, que vem aqui na igreja, também é jovem, a filha do irmão Reginaldo da classe também é um adolescente, está passando por essa fase. Se não tiver alguém falando assim, eu acho que essa escolha não é a melhor, eles vão errar, porque eles não sabem de tudo. Nós não sabemos de tudo, nem hoje nós sabemos de tudo. Agora imagine um adulto, só um ponto. Esse jovem, possivelmente quando ele errar, talvez algumas coisas a gente vai poder olhar e falar assim, ele é jovem, ele vai errar, ele vai tomar decisões erradas e vai sofrer as consequências. Mas e um adulto? Imagine um adulto que comete erros um atrás do outro, e ele não tem ninguém que possa chegar para ele e falar assim, vou usar o irmão Naldo de novo, irmão Naldo, você errou nisso aqui. Irmão Naldo, eu acho que isso aqui que você fez, você vacilou. Não tem mais como falar, não, mas o irmão Naldo é jovem. O irmão Naldo não é mais jovem. Ele não é um senhor, mas ele não é mais da idade da filha dele, da Duda. Agora imagine, por último, alguém que faz parte de uma comunidade chamada igreja, que é o que nós estamos aqui hoje reunidos. E essa igreja, quando alguém pergunta o que significa igreja, a gente fala família, correto? A gente fala corpo de Cristo. Esses são os significados que a gente dá para o que é a igreja. É uma família, é um corpo só. Imagina uma pessoa dentro da igreja, um adulto, um adolescente que erra várias vezes. E ninguém fala para ele, ei, isso aqui que você fez é errado. Isso aqui que você fez me machucou. Isso aqui que você fez machucou a Deus. O adolescente, talvez ele passe vergonha na escola se ele for com a blusa ao avesso. O adulto talvez passe um pouco mais de vergonha, porque ele deveria ter mais esse senso de eu estou fedendo, eu não estou, eu estou com a blusa certa, eu não estou, eu estou com o chinelo trocado, eu não estou. Mas quando esses erros acontecem dentro da igreja, eles não ferem somente a vergonha do adolescente ou do jovem, eles ferem a Deus também. E a culpa não é mais só daquela pessoa que está errando, é do corpo todo que não fala para aquela pessoa que ela está errando. Então pensem nisso. Nós somos uma igreja, e é isso que hoje a gente vai falar aqui, sobre a união que a igreja tem e como essa união deve ser exercida quando o irmão peca contra mim ou quando um irmão peca contra Deus. A gente vai falar sobre isso hoje. Na última pregação, o pastor Rafa falou um pouco sobre uma pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Quem é o maior no reino dos céus? E de forma resumida, o que Jesus falou é, sejam humildes. Não se importem com isso, sejam humildes. Ele usou o exemplo de alguém, ele usou o exemplo de uma criança. Isso significa que criança não tem pecado? Isso significa que nós temos que ser como crianças porque elas são puras e não tem pecado nenhum? Não. Ele usa o exemplo de uma criança porque as ambições que nós adultos temos de querer enriquecer, de querer ter cargos na igreja e de querer ter posses, uma criança não tem. Uma criança tem pecado? Com certeza. Vocês que têm filhos pequenos e têm filhos, vocês veem os pecados que os seus filhos cometem, desde não querer dividir um brinquedo com a outra criança na salinha das crianças. Crianças têm pecado. Mas o que Jesus queria mostrar é isso. Sejam humildes. Tenham a mente como uma dessa criança. Ela não está preocupada se ela é a maior ou a menor no reino dos céus. Ela quer brincar. Ela quer se divertir com os amigos. É isso que Jesus fala. Sejam humildes. Jesus inverte as coisas como funcionam aqui na terra, né? Geralmente nós queremos cargos, dinheiro e muitas riquezas, e Jesus fala, isso aqui é ok, é legal, você pode ter, mas primeiro o reino de Deus. E aí a gente chega no nosso texto de hoje. Então, convido você a voltar para o seu texto, e esse texto, irmãos, ele é dividido em duas partes. O primeiro, eu digo que, eu coloquei como um título, o foco da repreensão é ganhar o irmão. O foco de repreendermos alguém é ganhar aquela pessoa.
É fazer com que aquela pessoa se conserte perante eu e perante Deus. Olha o que diz no verso 15 do capítulo 18. Se o seu irmão pecar contra você, vá, repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. A primeira coisa que eu queria que a gente entendesse é que aqui Jesus está falando especificamente de uma pessoa pecando contra outra pessoa. Mas eu queria que vocês olhassem para um aspecto geral. Imagine um irmão em Cristo que pecou, independente se foi contra você ou não. Até porque, se eu vejo o Márcio Felipe pecando e não foi comigo, e eu falar assim, ele não fez nada contra mim, então eu vou deixar para lá. Eu estou agindo com uma omissão perante o meu irmão. Se eu vejo o meu irmão pecar e não foi comigo, logo eu não vou me doer, eu não vou buscar ajudar aquele irmão, eu estou sendo omisso. Então aqui, o texto original, Deus está tratando sobre um irmão que peca contra outro irmão. Mas hoje nós vamos falar sobre pecados na igreja. Todos nós pecamos. Às vezes eu não peco diretamente contra o irmão Reginaldo. Mas se o irmão Reginaldo me vê pecando, eu espero que o irmão Reginaldo chegue para mim e fale assim, Anderson, isso aqui que você fez foi errado. Vamos conversar aqui e vamos tentar consertar isso. O primeiro ponto é, novamente, se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o em particular. A primeira coisa que Jesus fala aqui é sobre a questão do... Como é que eu posso falar? Da exposição. A primeira coisa que nós devemos aprender quando você vê o seu irmão pecar, quando você vê o seu irmão pecar contra você, contra o pastor, contra qualquer outra pessoa, é não fazer isso um grande alarde. Então a primeira coisa é, em particular. Se o irmão Naldo chega para mim e ele fala uma coisa que eu não gosto, eu não vou atrás do pastor Rafa, eu vou atrás do irmão Naldo. O irmão Naldo falou comigo. E isso pode parecer muito simples e não, é lógico. Irmãos, mas a fofoca ela acontece dentro da igreja, infelizmente. Se ela não acontecesse, não existiam vários versículos falando sobre isso dentro da igreja. Se a Sara pecou contra mim, eu procuro a Sara. Eu procuro a Sara para apontar o dedo para ela? Não. Olha o que é que o restante do versículo fala. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Então, qual que é o foco de uma pessoa chegar no ouvido da outra e falar, você errou, você precisa se consertar e eu estou aqui para te ajudar? Ganhar o irmão. É muito fácil a gente, quando somos feridos ou quando vemos injustiças acontecer, tentar fazer com a nossa própria força, como o pastor Rafa falou aqui, das habilidades, dos instrumentos que nós temos que usar. Só que nós, como pecadores, nós geralmente tentamos com a nossa própria força. Não, isso está errado, isso não pode acontecer. Só que possivelmente você também faz outras coisas piores do que isso. Então pense nisso. Se um irmão pecar, se você vê um irmão pecando, vá até ele em particular. Não, mas eu queria compartilhar com o meu irmão porque eu acho que ele sabe. O primeiro passo, em particular. Busque a ajuda de Deus, busque a palavra de Deus. A palavra de Deus tem as respostas para todos os nossos problemas. Se eu vejo o irmão pecando e eu não sei o que fazer, eu venho na palavra de Deus. Mas tem também o segundo passo. Lá no verso 16 diz assim, mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a questão seja decidida. Aqui, Jesus não está se contradizendo. Fala em particular e agora fale para duas ou três pessoas. Existem algumas coisas, tanto históricas quanto mandamentos, que fazem a gente entender essas duas ou três pessoas. Primeiro imagine uma situação em que um irmão, ele peca, só que esse irmão vive pecando. Todo mundo sabe que aquele irmão sempre cai naquele mesmo pecado. Quando aquele irmão cometer qualquer tipo de erro, todo mundo vai com um peso muito grande para ele, porque todo mundo sabe que aquele irmão sempre está em pecado. Uma das coisas que nós precisamos, ao ir de encontro a um irmão em Cristo e exortá-lo, é ser parcial. Eu estou indo para quê? Para ganhar aquele irmão. Eu não quero que ele fale assim, rapaz, eu não sou crente mesmo não. Eu vou sair da igreja, se era isso que vocês queriam, conseguiram. Não é esse o objetivo. O objetivo é, irmão, você está em pecado. E por você estar em pecado, eu quero, como irmão, ajudar você a se consertar. Se não deu certo isso, chame duas ou três pessoas. Existem alguns textos, queria que o Joab abrisse em Deuteronômio
19:5, que mostram que esse 2 ou 3 pessoas, ele é tanto cultural como um mandamento. Jesus falou para os judeus: eu não aceito nenhuma denúncia de uma testemunha. 2 ou 3 pessoas, Deus aceitava. Em Deuteronômio 19:5, vai falar sobre isso. Assim, se alguém entrar com seu próximo na floresta para cortar lenha e manejando com impulso o machado para cortar uma árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo e este morrer, aquele homem poderá se refugiar numa dessas cidades e salvar a sua vida. De novo. 17:6, então, Job, por favor. Aqui, esse é o certo. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. Aqui é um exemplo, no Novo Testamento também tem, de como funcionava os depoimentos. Uma pessoa não era tão confiável, 2 ou 3, ok. Lá em 2 Timóteo, em 1 Timóteo 5,19, Joab, Paulo também vai falar sobre essa questão das testemunhas. Por que é importante mais de uma testemunha? Porque eu posso trazer alguém que quer que o que aconteça também quer. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a Sara, minha esposa, eu converso com a Sara. Vamos supor que o irmão Felipe chega para mim e comete um falso testemunho, fala alguma coisa contra mim. Eu vou chegar para a Sara como minha esposa e vou contar a minha versão da história. Se a testemunha que eu vou levar para exortar o Márcio Felipe for a Sara vai com a visão minha. Logo, de nada adianta. Agora, se eu levar o irmão Naldo, que não tem nada a ver com a história, e eu falar: irmão Naldo, você vai escutar a minha parte e a parte do Márcio Felipe, ele vai ser imparcial. Por isso que é interessante, e Jesus usa isso das 2 ou 3 testemunhas, a parcialidade. Não adianta, dentro desse processo todo, onde eu estou tentando ganhar o meu irmão, eu trazer 3 pessoas que já têm preconceitos com aquela pessoa. O que é que vai acontecer? Vão ser 3 pessoas tacando o dedo naquela pessoa. Olha o que é que o apóstolo Paulo vai falar em 1 Timóteo 5,19. Também sobre as 2 testemunhas. Não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então isso era tanto um mandamento de Deus para a nação de Israel, para os judeus, quanto cultural. Isso ficou perdurando durante os anos. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, também vai usar a questão das 2 ou 3 testemunhas. Fazer isso faz com que eu seja parcial. Eu sou pecador. Se a Sara pecar contra mim, dependendo do histórico de pecados da Sara contra mim, eu vou ver aquilo como uma grande afronta. Pode ser que a Sara só triscou em mim, mas eu já estava com tão rancor, com tanta raiva, que aquele encostar em mim já foi o suficiente para ter uma grande explosão. Quando eu chamo mais pessoas, mais testemunhas, a grande chance de fato, tudo aquilo ser mais parcial. Em Provérbios 11,14 diz assim: não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros, há segurança. Provérbios vai falar que com muitos conselheiros há segurança. Então, se eu tiver mais de uma pessoa nesse processo, isso vai ser bem melhor do que apenas uma pessoa. Só que pode ser que isso não resolva. Olha o que é que ele vai falar no 16 ainda, vou repetir. Mas se não ouvir, leve ainda com você 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E, verso 17, se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Mas, meus irmãos, eu queria que vocês olhassem para todo esse contexto, não como 2 conversas em 2 dias, e tudo se resolve. É um processo longo e demorado. E eu digo isso por experiência própria. Ano passado, nós tivemos uma reunião com a Compassion, e aí eu conversei com o Joab, conversei com a Sara. Nós tínhamos muitos alunos do Geração Mais, que é a turma de 12 a 18, faltosos. Alguns que não vinham há muito tempo. E aí eu perguntei para o Joab, falei assim: Joab, qual é o processo de desligamento dessas crianças? Como é que funciona? Dá para desligar e pronto? Tem que ir na casa? E eu não vou mentir. No meu coração, a minha vontade era: fulano vem, não vem, desliga. E esse aqui, vem, ok, deixa aqui. Esse aqui não vem, pronto, desliga.
A minha vontade não era de resgatar os adolescentes. E isso eu estou abrindo o coração com os irmãos. A minha vontade era, esse menino vem, quer alguma coisa? Quer, ok. Não quer? Então pronto. Só que depois eu percebi que não era nada sobre isso que eu devia fazer. O que eu devia fazer era ligar e ir atrás e ver se essa criança conseguia vir ou não. Por quê? Porque aqui ele ouviu o evangelho. E foi isso que aconteceu, graças a Deus. Hoje tem cerca de 3 ou 4 que não vinham de jeito nenhum e voltaram a vir depois de contatos. Mas eu percebo que Deus trabalhou no meu coração, porque a minha primeira impressão era, desliga. Não quer nada, a gente também não pode fazer nada. Mas não é isso que Deus quer da gente. Esse contexto dessa mensagem não é um interrogatório, não é um julgamento com esse irmão que está em pecado. É uma tentativa de ganhar este irmão. É muito perigoso a gente achar que isso é um julgamento, porque pode ser que nós estejamos nessa situação em algum momento. Imagina toda uma igreja apontando o dedo para você e falando, você errou, você é isso, você é aquilo. Nós não precisamos passar a mão na cabeça desse irmão, mas o objetivo é, irmão, se conserte. Nós estamos aqui para ajudá-lo. A nossa igreja, talvez poucas vezes chegou a esse contexto. Só que quando chega a esse contexto, é para a igreja estar chorando. Por que é para a igreja estar chorando? Porque é um irmão que está com o coração tão duro que ele não quer ouvir exortações. Ele não quer saber se ele está certo ou ele está errado. Ele quer cometer o pecado dele. Imagina, se você... um exemplo, eu e Sara sentamos sempre aqui na frente e Jadel e Lunária também sentam aqui sentam aqui do nosso lado. Eu vou dar o exemplo deles dois. Imagine que um dia o pastor Rafa chega numa assembleia e fala assim, irmãos, nós precisamos falar sobre o Jadel e a Lunária. Não é porque ele está aqui, né? Está gravado, eles vão ver isso depois. Nós precisamos falar sobre o Jadel e a Lunária porque eles estão num pecado e a gente precisa decidir se eles vão ser perdoados, se eles querem perdão, se eles não querem perdão. Essa terceira fase. E aí eu olho para a Sara e falo assim, Sara, como assim o Jadel e a Lunária sentam todo domingo aqui com a gente? A gente vai na casa deles, eles vão na nossa casa, a gente não sabia disso. Imagina um irmão, o seu irmão em Cristo, mesmo que não senta do seu lado. Você só saber a situação dele no dia que é exposto à igreja. Isso mostra algumas coisas. A primeira é que você não se importa com seu irmão. Porque se você se importasse com seu irmão, você saberia como é que está a situação dele. Obviamente, eu não consigo dar conta da vida de todo mundo. E nem devo dar conta da vida de todo mundo. Mas eu preciso saber como é que está a Railane na casa dela. Ela precisa saber como é que está eu e a Sara. Eu preciso saber da vida do irmão Naldo. E quando eu digo saber da vida do irmão Naldo, não é se ele vai construir uma casa ou derrubar uma casa. Mas é saber como é que está o coração dele. Como é que estão as filhas dele, a esposa dele. Eu preciso saber como é que está a Fernanda, o Thales falando. Isso não é papel do pastor, é papel da igreja. Seria muito triste você saber que o irmão foi excluído no dia seguinte, porque você não viu ele aqui no domingo. Seria triste porque nós perdemos o irmão, mas seria muito triste porque simplesmente você não está vivendo na igreja. Porque se você vivesse, você saberia como está aquele irmão. Volto a falar, nós não conseguimos abraçar toda a igreja, não tem como. Eu não consigo visitar todos os irmãos em um dia e uma semana, mas eu preciso me esforçar. Eu preciso me esforçar. Nós precisamos nos esforçar. É fácil eu falar assim, ninguém me liga, ninguém me procura, mas será que você tem procurado alguém para fazer isso? Será que você tem sido essa pessoa que, vamos aqui na minha casa, vamos lá pegar umas abelhas no meio do mato, vamos jogar uma cobra no meio do mato, vamos jogar vôlei, vamos conversar, vamos tomar um café. Eu preciso ser tanto essa pessoa, como eu também preciso ser a pessoa de que, se alguém me chamar, eu vou fazer o máximo para eu ir. Não tem como a gente sair desse culto aqui sabendo como que está a vida de todo mundo. Nem que se eu desse o microfone para cada um aqui, acabava a noite e a gente não conseguia. Irmãos, esse último estágio, ele é um estágio muito delicado. Porque nós podemos sair de uma assembleia, de um culto desse, muito feliz porque o irmão falou, eu me arrependo. Mas também nós podemos sair com uma profunda tristeza. Porque o irmão precisa ser considerado agora como um gentio e um publicano, porque ele não quis receber perdão, porque ele não quis pedir perdão pelo erro dele. Imagina isso acontecendo com o irmão que senta do seu lado. É algo muito sério, é algo muito triste. Igrejas passam por isso. E aí você pode falar assim, Anderson, mas eu estou aqui há 5, 6 anos e eu não vi isso. Não significa que a nossa igreja está fazendo da forma certa. Pode ser que a nossa igreja está sendo omissa perante todo esse processo. Nós precisamos saber da vida dos nossos irmãos. Porque só sabendo da vida do meu irmão,
só convivendo com o meu irmão, ligando para o meu irmão, orando pelo meu irmão, eu consigo fazer esse processo. No domingo todo mundo está bonito, está arrumado, está todo mundo feliz. Ninguém vai chegar e falar assim, irmão, eu pequei. Ninguém vai fazer isso no meio do culto. É no dia a dia, é na ligação, é na conversa, irmãos. Por que Jesus usa gentil e publicano? Gentil, porque gentil eram todos aqueles que não faziam parte do povo de Deus, de Israel. E publicano, porque os publicanos naquela época eram os cobradores de impostos. Todo mundo odiava os publicanos. Então o que Jesus está falando é, tirem essas pessoas do seu meio. Elas não querem estar aí. Só que tem um ponto. Tirar essas pessoas do nosso meio não significa fechar as portas físicas da igreja. Como você enxerga hoje o seu familiar que não conhece a Cristo? Como um alvo de evangelização, não é? Eu espero que sim. Você busca falar da palavra de Deus. Você busca demonstrar o amor de Deus. Como que eu devo agir então com um irmão que estava aqui no nosso meio e hoje não está mais? Com amor. Ele continua sendo um alvo da salvação de Deus. Eu não sei quem é salvo e quem não é. O que é que eu preciso fazer? Amar, evangelizar, mostrar o pecado e mostrar o caminho. Então, o fato de uma pessoa ser excluída da igreja, e se isso, eu espero que não aconteça na nossa igreja, não significa que essa pessoa vai ser barrada no portão da igreja. Significa que agora ela se tornou um alvo, novamente, da salvação de Cristo. Ela perdeu a salvação? Não, talvez ela nunca foi salva. Isso é assuntos para EBDs futuros aí. Mas pense nisso. Esse último estágio é o estágio mais difícil e mais doloroso. Ninguém merece ter seu pecado exposto na frente de todo mundo. Mas se foi passado por todos esses processos e a pessoa não quis se arrepender, é necessário que a igreja saiba de todo o contexto. Mas não espere, por último, não espere chegar nesse momento para você saber se o seu irmão está ou não bem com Deus. Procure-o, ore por ele, ligue para ele, chame ele para a sua casa. Não espere chegar nesse contexto aqui para você ficar assustado e, meu Deus, o fulano tocava, o fulano pregava, o irmão estava ali na recepção. Não espere, irmãos. É de fato uma situação onde mostra o quão a igreja está descompromissada. Eu não saber nada da vida do meu irmão. Continuando, irmãos, agora a outra parte da mensagem vai do verso 18 até o verso 20. E diz assim: em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Nós acabamos de falar sobre a união que a igreja deve ter. Sobre o quão eu devo ter liberdade de chegar para o meu irmão e falar assim: irmão, eu pequei, eu preciso da sua ajuda. Eu pequei contra você. Eu estou passando por essa situação. Irmão, eu vi que você fez isso e eu acho que isso não é certo. Nós precisamos ter essa liberdade. O que Jesus vai falar agora é o resultado de uma igreja unida. E ele vai começar falando assim: em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Isso já foi falado alguns textos passados. Mateus 16, 19, Jesus vai dar as chaves do reino dos céus a Pedro, né? Que a igreja católica olha aquilo como Deus entregando as chaves da igreja, né? Pedro sendo o grande primeiro papa da igreja. Mas aqui a gente vê que essas chaves não pertencem só a Pedro, ela pertence a todo discípulo. Jesus não está falando só com Pedro aqui, ele está falando com todos os discípulos. Se você é um discípulo, você faz parte desse grupo. E aí aqui está falando que tudo que pedirem, tudo que ligarem nos céus e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Anderson, então quer dizer que o que a igreja decide aqui vai ser decidido também no céu? Sim, mas não nessa ordem, na ordem inversa. Nós somos guiados e regidos pela palavra de Deus. Então não significa que se a nossa igreja decidir uma coisa absurda, os céus vão estar em festa. Não. O que ele está querendo falar aqui é: vocês, meus discípulos, que dizem que me amam, vocês que andam comigo, vocês que leem as minhas palavras, o que vocês decidirem aqui na terra terá sido decidido no céu. Terá sido decidido antes da nossa decisão. Irmãos,
toda decisão que nós tomamos aqui, ela deve ser guiada pela palavra de Deus, porque no céu essa decisão já foi tomada. O que é soberano no final de tudo? A palavra de Deus. O que é que nos guia? A palavra de Deus. O que é que nós devemos ligar aqui na terra? O que seria esse ligar aqui na terra? O reino de Deus. É a nossa única função. Proclamar o reino de Deus. Expandir o reino de Deus. Pessoas se achegando até nós, nossos familiares, nossos amigos, ouvindo a verdade que nos libertou do pecado. Isso é ligar o reino de Deus. Isso é ter a chave do reino de Deus. Não significa que a nossa igreja ou a história da igreja é soberana e ela também é a palavra de Deus. Não. A palavra de Deus está contida nas Escrituras. Irmãos, eu escrevi uma frase: uma igreja unida é uma igreja usada por Deus na proclamação e expansão do seu reino. Mas é só uma igreja unida. Porque imagina que se a nossa igreja tivesse a ousadia e falasse assim: irmãos, vamos plantar uma igreja no interior? Só que o irmão Naldo falava assim: tá bom, vamos lá para Engazeira. Aí o Márcio Felipe fala assim: não quero ir para Engazeira não, quero ir para o Baixão. Já começou aí, tem um problema. Um quer ir para o canto e outro quer ir para o outro. Aí chega uma terceira pessoa e fala assim: não, eu quero ir lá para Esperança Garcia de novo. E aí no final das contas a igreja não vai para nenhum. Parece um pouco real isso, né? Não usando os exemplos dos irmãos, mas lembra algo real do nosso cotidiano. Isto significa ser uma igreja desunida. No final das contas, a igreja não faz nada. Uma igreja unida, ela é um instrumento muito poderoso aqui na terra. Eu e Sara encontramos um rapaz que joga tênis aqui com a gente no mercado, e aí ele falando, né, que a igreja precisava ser um pouco mais atuante. Ele falando da igreja todo, a igreja de Piripiri. Ele frequenta outra igreja também, e a gente concordando, é verdade, a igreja precisa ser mais atuante. Mas uma igreja atuante precisa ser uma igreja antes unida. Se uma igreja não for unida, os assuntos acabam já na Assembleia. Quando fosse decidir na Assembleia, pronto, ali já acabou tudo, não passa nem da Assembleia. Porque na Assembleia é que a gente decide as coisas. Então pense nisso. Uma igreja unida é uma igreja usada por Deus na proclamação e expansão do seu reino. Verso 19. Outra característica de uma igreja unida. Em verdade, também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhe será concedido por meu Pai, que está nos céus. A oração. Quando a igreja está unida, a sua oração, a sua petição é respondida. O que Jesus está falando não é que Deus tem a obrigação de fazer todas as nossas vontades. Ele não está falando sobre isso. Não significa que se você pedir um cargo maior na empresa, Deus vai dar um cargo maior porque você é filho de Deus. Não significa que se você pedir para ser o chefe de tudo, se você ter mais dinheiro, se você ter mais coisas e bens materiais, não é sobre isso. Lembre, Jesus está falando com seus discípulos. Os discípulos ouviam, viam, andavam com Jesus. Eles sabiam o que Jesus queria. O que é que Jesus queria? Que o reino fosse proclamado. Que a mensagem da salvação fosse proclamada, fosse falada. Então, o que é que um filho de Deus, o que é que um discípulo vai pedir? Senhor, que a nossa igreja venha proclamar a palavra. Nós temos um culto de 15 em 15 dias de oração, irmão. Oração. 1 hora o culto. Pode ser, talvez não o melhor culto de oração, mas 5, 6 pessoas se reúnem, às vezes aqui, de 15 em 15 dias. 5, 6 pessoas. Não significa que você não ore em casa. Não estou falando sobre isso, eu não sei se você ora ou não em casa. Mas aqui está falando que quando a igreja se reúne, a igreja é ouvida. Quando a igreja está reunida, quando a igreja ora, a igreja é ouvida e é respondida. Nós precisamos dar mais valor a esse momento de oração. Se a nossa igreja for uma igreja unida, se a nossa igreja for uma igreja que agrada a Deus, os momentos de oração que acontecem na quarta-feira vão se tornar momentos de testemunho no domingo. Vocês conseguem entender isso? O que nós oramos na quarta-feira vai se tornar um testemunho, que a nossa igreja vai chegar aqui e falar: irmãos, aquilo que a gente orou aconteceu. Aquele povoado vai ser alcançado. Aquele missionário vai poder receber uma oferta nossa. Aquela família que estava precisando disso vai conseguir ser ajudada. Aquele irmão que estava afastado voltou para Cristo. Mas isso só pode acontecer se as orações acontecerem em igreja. Eu entendo o contexto de cada irmão, no geral, na verdade.
Trabalho, faculdade, família, muita coisa. Mas, irmãos, são 2 dias no mês de 30 dias. Ou você pode falar assim: Anderson, eu não consigo vir em nenhuma quarta. Ok, o que é que você vai fazer? Chame os irmãos para ir na sua casa, então. Mas a minha casa é pequena. Irmãos, pouco importa. Jesus não fala sobre como que deve ser o templo. Isso era no Antigo Testamento. Agora, olha o que ele vai falar no verso 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Não é sobre o que vai ter depois para comer. Não é sobre a música que vai ser tocada, se vai ter todos os instrumentos ou se vai ter só o violão, a guitarra e a voz. Não é se é na igreja ou se é na casa do irmão Naldo, do irmão Márcio Felipe, do irmão Reginaldo. É sobre quem vai estar lá e como essa pessoa vai estar lá. Se for filhos de Deus, se for discípulo de Jesus, ele estará no meio deles. Se a gente olhar para as reuniões que a nossa igreja faz e começar a enxergar que Deus está no nosso meio, a gente ia agir de forma diferente. Se Deus estivesse presente fisicamente no nosso meio, na hora do louvor, você ia ficar de braço cruzado? Possivelmente não, porque você ia ficar envergonhado. Se Deus ia olhar para vocês. Se Deus estivesse fisicamente no nosso meio, será que durante a pregação a gente ia pegar no celular, a gente ia se distrair com qualquer coisa? A gente ia ficar muito vidrado, porque Deus ia estar ali no meio, resplandecendo. Só que a gente acha que por não estar fisicamente, nós estamos numa mera reunião formal. Não. Deus está no nosso meio aqui agora. Porque nós estamos reunidos buscando aprender mais sobre Ele, louvando a Ele com os nossos louvores, com as nossas ofertas. As crianças estão ali e Deus está ali presente, porque crianças estão ouvindo o Evangelho agora. No momento que a gente entende isso, as coisas mudam a perspectiva. Eu não chamei os irmãos para um churrasco na minha casa e vamos comer e vamos brincar, não. É Deus presente aqui. O Deus que estava presente em Israel. O Deus que habitava somente lá no tabernáculo. Ele está presente aqui agora. Não tem nenhuma arca aqui. Tem essa cruz, mas é só um enfeite que a Sara fez para a aula. Não representa fisicamente nada aqui. Não tem ninguém pregado nessa cruz. Mas ele está aqui, irmãos. O fato de Deus estar no nosso meio devia a gente olhar com reverência para tudo isso. Aproveitarmos esse momento. Vocês já viram como os irmãos da África vão dar os dízimos? Já viram vídeos de irmãos africanos indo entregar a oferta? É uma festa. Eles pulam, eles dançam. Eu falo Márcio Felipe. O irmão Felipe Adriano. Quem conviveu com o Felipe Adriano viu a alegria que ele tinha durante os cultos. Quando ele vinha pregar, ou quando ele vinha cantar, dançar. Aonde ele vai é aquela alegria. Por quê? É o culto do Senhor. É a reunião dos santos. Não acontece todo dia. E Deus está presente. Anderson, mas a gente vai ensaiar uma dança para na hora do culto dançar? Não é sobre isso. Mas é sobre os nossos corações estarem alegres. Porque estamos reunidos com os santos. O fato de Deus estar aqui também faz aquele que não acredita em Deus falar: ei, eu tenho uma oportunidade hoje. Se eu estou aqui e Deus está aqui, eu posso me resolver com Ele. Se Deus está aqui e você está aqui, você está afastado, você pode se resolver aqui, porque Ele está aqui hoje. Não significa que Ele vai ficar aqui e você vai para casa e Ele não vai estar lá. Mas este momento foi um momento pensado por Deus. Não foi pensado por nós, não foi pensado pelo pastor Rafa. Deus preparou este momento para que nós louvássemos a Ele, para que nós pensássemos sobre Sua palavra e para que, principalmente, a gente se consertasse com Ele. Irmãos, uma igreja unida, ela tem Deus presente. Deus não habita em qualquer igreja. O fato de ter igreja batista não é a identidade que Deus olha e vou entrar. Não é. É o coração das pessoas que estão aqui dentro. Isso inclui você, que está aqui domingo após domingo. Irmãos, indo já para o final da mensagem, se você talvez dormiu durante a mensagem, se você talvez desconcentrou, eu queria que a gente pensasse em 2 aplicações e também numa frase que resumisse tudo isso. A primeira aplicação é a seguinte: como igreja de Cristo, povo separado, devemos ser guiados pelo amor de Deus ao confrontarmos nossos irmãos em Cristo. Se você vê o seu irmão pecando, se você vê que ele está se afastando,
Se você vê que a família dele está sendo destruída e você não faz nada, você não está o amando. E se você até vê isso, mas você só coloca o dedo e não dá solução nenhuma para ele, e não tenta ajudá-lo, você também não está agindo com amor. Nós estamos aqui justamente para isso. Se você vê alguém com a blusa trocada, fale para ele. É para isso que serve a igreja. É o corpo se ajudando em prol da comunhão. A nossa igreja só vai conseguir viver essas qualidades que eu acabei de falar, da oração respondida, de Deus presente, do reino sendo expandido, se primeiro nós olharmos um para os outros e ver onde que estão os erros. E eu não estou falando para você falar assim, não, eu me conheço, eu não tenho erro. Então deixa eu ver aqui do Márcio Felipe. O Márcio Felipe está com esse erro bem aqui, agora deixa eu ver o da Sara. Não, comece por você. O que é que Paulo falava? Que para ele, Paulo era o pior dos pecadores. Tem o mesmo pensamento de Paulo. Eu não conheço alguém que peque mais do que eu. Você não deve conhecer alguém que peque mais que você. Você se conhece, você sabe o que tem dentro do seu coração. Então comece se consertando. E depois olhe para os seus irmãos. Tire primeiro a trave do seu olho para depois tirar do seu irmão. Então, como igreja de Cristo, nós devemos ser guiados pelo amor. Não é um julgamento, irmãos. Nós estamos tentando resgatar o irmão que está em pecado. Segundo, a busca por ser uma igreja agradável ao Senhor deve ser feita desde o irmão mais velho até o irmão mais novo. A responsabilidade é de todos. Irmãos, buscarmos ser uma igreja que agrade o Senhor envolve muitas coisas. Não somente o culto, não somente servir na próxima semana no Prega a Palavra. Envolve comunhão, visita, oração, choro, riso, alegria, tristeza, ir atrás, cutucar, chacoalhar o irmão. Tudo isso, se a gente colocar nas costas do pastor Rafa, ele morre espiritualmente. Ele é um homem só, ele tem família para criar. Isso é papel da igreja, todos da igreja. Uma coisa que eu tenho feito no Geração Mais e que tem dado muito certo, e você pode fazer isso também aqui no nosso meio. Eu faço a chamada do Geração Mais, e aí quando eu vejo que o fulano não veio, eu ligo para ele ou eu mando mensagem. E aí, cara, você não veio hoje e tudo mais. Para eles estão sendo amados demais, porque ninguém se importa com a maioria deles. A maioria deles tem um complexo de inferioridade absurdo, de que ninguém liga para mim, ninguém está nem aí para mim. O simples fato de quando ele faltar, eu perceber que ele faltou e eu mandar mensagem, no outro sábado ele está aqui, o primeiro da fila. A gente pode fazer isso com os nossos irmãos também. Irmão, eu não vi você hoje. O que aconteceu? Eu senti sua falta. Não é para você falar assim, irmão, era para você estar aqui na mídia, cadê você que eu não vi você na mídia? Não, não é sobre isso. Irmão, aconteceu alguma coisa? Eu não vi você hoje foi Santa Ceia, a gente poderia estar ali no momento de comunhão. A gente consegue marcar alguma coisa durante a semana, conversar. Eu tenho certeza que você gostaria de ouvir essa mensagem, de você ouvir isso de alguém. Faça isso com as outras pessoas também. É um papel de todos. Se isso se resume à liderança, pode ter certeza, a liderança morre espiritualmente. Não tem como dar conta. Mesmo a nossa igreja pequena, é um pastor. Imagina se a nossa igreja tivesse muito mais pessoas. E talvez o fato da nossa igreja não ter muitas pessoas é justamente porque uma pessoa só está tentando abraçar tudo. Pensem nisso, irmãos. A busca por ser uma igreja agradável ao Senhor deve ser feita desde o irmão mais velho até o irmão mais novo. A responsabilidade é de todos, não é apenas só da liderança. E por último, uma frase que pudesse resumir tudo isso é a seguinte: a igreja que busca agradar a Deus, exorta o pecado em amor, clama pela salvação do pecador e vê o poder de Deus manifestado em seu meio. A nossa igreja, se nós buscarmos ser agradáveis a Deus, primeiro, nós vamos exortar o pecado em amor. Quando eu ver o pecado, eu vou exortar aquilo em amor. Eu vou clamar pela salvação do pecador, porque pode ser que, infelizmente, aquele irmão não se arrependa. Mas nós vamos ver o poder de Deus manifestado em nosso meio. Deus tem poder, irmãos, ainda, de curar, de libertar. Deus tem poder de fazer o que Ele quiser. Nós precisamos ser esse instrumento aqui na terra. Lembrando, se você vê o seu irmão com a blusa ao avesso, fale para ele. É sua responsabilidade também. Vamos orar? Vamos orar e pedir perdão a Deus. Talvez a nossa igreja não tenha sido isso nos últimos tempos. E isso
é de responsabilidade de todos, como eu falei. Então todos devemos pedir perdão por isso. E como eu também falei, Deus está no nosso meio. Se você acha que precisa se consertar com Deus, se você vê que você está distante de Deus, aproveite este momento para orar e pedir perdão para Deus. Se você não conhece a Deus, conheça-o hoje, através da sua palavra, ore aí. Vamos orar. Deus, eu quero te agradecer por este momento, eu quero te agradecer porque o Senhor preparou todo esse ambiente para estarmos aqui, reunidos em comunhão. Pai, que no dia de hoje nossos corações possam ser transformados através da Tua palavra. Que eu possa olhar para cada momento desse e enxergar o Senhor no nosso meio e ver o quão maravilhoso é estar em comunhão com os meus irmãos. Que eu venha sentir falta do meu irmão que faltou, Pai. Que eu venha me preocupar com este irmão. Que eu venha olhar para o seu pecado como eu olho para o meu pecado. Não querendo ser julgado, mas querendo perdão. Senhor, que pessoas hoje que possam estar distantes de Ti, que possam não Te conhecer, que o Senhor possa se apresentar a elas hoje, Pai. Que a nossa igreja venha ser esse instrumento de apresentar o Teu amor para a vida dessas pessoas. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, Pai, por não termos feito isso com excelência. Nós temos tudo o que precisamos nas nossas mãos. O Seu Espírito já foi derramado, o Seu Filho já foi morto, mas ainda nós tentamos não fazer o que o Senhor pede a nós, Pai. Que a gente possa entender a responsabilidade que nós temos por um dia termos entregue a nossa vida a Ti. Que a gente venha olhar como um privilégio fazer parte da comunhão dos santos, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem mantido a Tua igreja de pé, mas que a gente não venha se acomodar, Senhor, na situação que nós estamos. Que a gente possa sair daqui, Deus, de fato, pensando em estratégias, em coisas a fazer, mas sempre confiando na Tua força, Pai. Que a gente não venha achar que é por nossa força, que é por nossa vontade, Senhor. Nos leva também, Senhor, em segurança para casa, que o momento que nós vamos ter ali de ceia possa ser um momento que a gente venha se lembrar do porquê essa comunhão existe. Que a gente não venha simplesmente fazer um momento ali bonito, um mero memorial, Senhor. Mas que a gente possa, de fato, sentirmos, Deus, o calor dos nossos irmãos juntos ali. Que a gente possa louvar a Ti e se lembrar, Pai, que um dia o Senhor enviou o Seu Filho para morrer na cruz por nós e por isso nós estamos hoje aqui reunidos, Pai. É isso que eu te oro, em nome do Senhor Jesus Cristo.